Mali, Burkina Faso e Níger anunciaram operações militares conjuntas contra grupos extremistas após retirarem forças francesas e americanas, colaborando mais com a Rússia. Eu já expliquei em outro vídeo sobre o que é o Sahel, mas para não terem que procurar, caso ainda não tenham visto ainda, vou explicar outra vez. O Sahel é uma grande faixa de território que atravessa o continente africano de oeste a leste. Situa-se entre o deserto do Saara, a norte, e as zonas mais verdes da África subsaariana. Essa zona é a zona que fica sul do Saara. É uma região de transição climática marcada por secas frequentes, pobreza estrutural, e uma zona de transição climática é um lugar onde dois tipos de climas diferentes se encontram. No caso do Sahel, a norte está o deserto do Saara, muito seco e quase sem chuva, e a sul começam as áreas mais verdes com mais chuvas e vegetação. O Sahel fica no meio, às vezes chove e outras vezes seca muito. Por isso, é uma zona de transição entre o deserto e as áreas mais férteis, e os estados têm grandes dificuldades em controlar todo o seu território. Fazem parte do Sahel países como o Senegal, a Mauritânia, o Mali, o Burkina Faso, Níger, Tchad e partes da Nigéria, do Sudão e da Eritreia. Entre eles, Mali, Burkina Faso e Níger tornaram-se, nos últimos anos, o centro de instabilidade na região. A partir de 2012, o Mali entrou numa grave crise de segurança quando grupos armados extremistas ocuparam grandes áreas do norte do país. Com o tempo, esses grupos atravessaram fronteiras e passaram a atuar também no Burkina Faso e no Níger, aproveitando a fragilidade dos estados e a porosidade das fronteiras. Porosidade das fronteiras significa que as fronteiras de um país não são completamente seguras ou controladas. Ou seja, pessoas, armas ou grupos podem entrar e sair com facilidade. No contexto do Sahel, Mali, Burkina Faso e Níger têm fronteiras muito longas e difíceis de patrulhar. Grupos armados extremistas atravessam essas fronteiras sem grandes dificuldades e isso dificulta a segurança e aumenta a violência na região. Durante anos, esses três países contaram com forte presença militar estrangeira, sobretudo da França e de aliados europeus e americanos. No entanto, apesar dessa ajuda, a violência aumentou, espalhou-se e afetou cada vez mais civis, e muitas populações passaram a sentir que a presença externa não estava a resolver o problema de insegurança que eles tinham. Entre 2020 e 2023, o Mali, Burkina Faso e Níger viveram golpes de Estado liderados por militares. E esses golpes têm vários pontos em comuns. Ocorreram num contexto de insegurança persistente, descrédito dos governos civis e forte sentimento anti-ocidental. Os novos líderes militares acusaram os antigos parceiros internacionais de interferência política e de falharem na missão de estabilizar a região. É neste contexto que surge a cooperação entre os três países, Mali, Burkina Faso e Níger, que têm muito em comum. Enfrentam os mesmos grupos armados, têm fronteiras partilhadas difíceis de controlar, vivem crises econômicas semelhantes e passaram a ser governados por regimes militares com discursos parecidos sobre soberania e independência externa. Em 2023, os três países criaram a Aliança dos Estados do Sahel. E o principal motivo desta aliança foi a necessidade de unir forças para enfrentar um inimigo comum. Os grupos armados não respeitam fronteiras, por isso os governos decidiram responder de forma conjunta, partilhando tropas, informações, equipamentos e estratégias militares. Outro motivo central foi a vontade de reduzir a dependência de potências ocidentais e afirmar uma nova postura geopolítica. A aliança representa uma tentativa de resolver problemas de segurança entre africanos, entre irmãos, ao mesmo tempo que abre espaço para novas parcerias internacionais, como a cooperação com a Rússia. A criação dessa aliança marcou uma mudança profunda no Sahel e, pela primeira vez, estes países assumiram publicamente que a segurança da região depende de uma resposta coletiva e coordenada e não de ações isoladas ou exclusivamente externas. Ainda assim, a situação continua delicada, a violência não terminou, a crise humanitária persiste e milhões de civis continuam vulneráveis. O Sahel permanece hoje como uma das regiões mais estratégicas e instáveis do mundo, onde se cruzam terrorismo, soberania, alianças internacionais e o futuro instável de milhões de pessoas. Podemos até pensar, mas se retiraram o apoio da Europa e da América, porque supostamente não estavam a resolver os problemas de segurança, porque não resolviam mesmo entre irmãos, e qual é a segurança que a Rússia daria, né, diferente do que os outros já não deram? Os países em guerra civil quase nunca conseguem resolver as questões sem apoio internacional. Isso mesmo em guerras que abrangeram as maiores potências do mundo, como foi o caso da Guerra Fria ou a Segunda Guerra Mundial. Países tinham aliados e isso não é de hoje. Ao longo da história, guerras e conflitos internos raramente são resolvidos por um único país ou um grupo isolado. Mesmo quando um país parece forte, há vários fatores que limitam a capacidade de resolver tudo sozinho. Armas, equipamento, treino militar e dinheiro são fundamentais para sustentar qualquer esforço bélico. Esforço bélico é tudo o que um país
país faz para lutar numa guerra. Países em guerra civil normalmente têm economias fragilizadas e recursos limitados, por isso precisam de apoio externo. Muitas vezes o planeamento militar, inteligência, comunicações e logística avançada dependem de experiências ou tecnologias que vêm de aliados. E o apoio internacional não é só militar. Ter aliados aumenta a legitimidade política, garante diplomacia favorável e ajuda a negociar acordos de paz ou de cessar-fogo. E o apoio internacional é muitas vezes essencial, não porque os países sejam incapazes de agir, mas porque guerras civis e conflitos prolongados exigem recursos, conhecimento e influência que um país isolado raramente possui. Isso explica porque o Mali, Burkina Faso e Níger procuram aliados mesmo quando dizem querer resolver os problemas entre eles, entre irmãos africanos.